Infertilidade, gente, é a dificuldade de um casal obter gravidez no período de 1 ano tendo relações sexuais, certo? Sem o uso de nenhuma forma de anticoncepcional. Estima-se que a infertilidade atinge de 10% a 20% dos casais em idade reprodutiva, independentemente de suas origens étnicas ou sociais. E olha, em aproximadamente 30% dos casos, a infertilidade ela é causada apenas por fatores masculinos. E para entender melhor sobre este assunto, eu vou conversar a partir de agora com a nossa embriologista, a doutora Salomé Espínola, que já está aqui junto conosco para a gente conversar, não é isso, doutora? Seja bem-vinda, maravilhosa. Ó, fala pra gente quais são as principais causas hoje da infertilidade nas mulheres e depois nos homens. Porque homens acham que só as mulheres que não podem ter filho, né? Os homens é meio preconceituosos. Isso não sou eu, deve ser você que está com problema, né? Então vamos explicar um pouquinho sobre as mulheres e também sobre os homens. Boa tarde a todos de casa, né? Que estão nos acompanhando. É um prazer para mim estar aqui para poder estar explicando um pouquinho para vocês mais desse tema que ainda é um tabu, principalmente quando se refere à parte masculina. Mas hoje a gente sabe que, dentre essas causas de infertilidade, que não é culpa, que não é o problema, só são causas realmente de infertilidade, é bem proporcional o número percentual de mulheres afetadas e de homens e da combinação, então, dos dois fatores. Então, tem o fator feminino ainda, tem o fator masculino que contribui igualmente e tem também cerca de 20% que seria dos dois, da combinação dos dois. Então é importante que a gente fale e divulgue um pouco disso, porque esses homens têm um percentual, então, de causa de infertilidade, mas às vezes o que é que acontece é a parte feminina que busca primeiro uma ajuda, né, e começa então a investigação dessa infertilidade. E só depois disso, depois de muito tempo passado, e a gente vai perceber aqui que o tempo é um fator fundamental, né, nessa busca para uma criança, né, um bebê, e o tempo é fundamental. Então, às vezes, o que é que acontece? Se vai a procurar muito o fator feminino e se deixa um pouco de lado esse masculino. E os homens, né, que estão aí, quais são as principais causas do masculino? Por que acontece? Por que eles não conseguem ter filhos fácil? A principal causa de fator masculino, então, vai ser alguma causa hormonal, certo, pode acontecer, de alguma disfunção hormonal, que pode estar acontecendo e pode estar prejudicando, então, não só na produção, às vezes, né, mas às vezes na qualidade também desses espermatozoides. E outro fator também fundamental, às vezes, é um fator anatômico. Quando a criança teve a famosa papeira e teve um problema, então, na descida dos testículos. Existe também um problema que hoje em dia a gente vê que é bastante recorrente e a gente vem vendo bastante no consultório, que é a varicocele, que são estrias, então, nos testículos. Isso, eu acredito que esses compõem, digamos assim, fatores fundamentais. Infelizmente, o que eu estou vendo hoje também é o aumento, então, de alguns problemas relacionados aos fatores ambientais que estão também prejudicando. Não só agora drogas lícitas e ilícitas, como álcool e tabaco, como também o uso de anabolizantes tem prejudicado bastante essa fertilidade masculina. Maravilha. A idade, doutora, a idade masculina, ela também afeta essa fertilidade e de que forma pode estar afetando? A gente está vendo que um decaimento da fertilidade masculina tem acontecido durante essas décadas. O que antes imaginava que era só um ponto limiar do fator feminino, que seria 35 anos, hoje a gente já vê na parte masculina um decaimento bem acentuado da fertilidade e dessa qualidade desses espermatozoides. E eles podem, então, com isso, dar mais problemas da parte genética também a esses futuros embriões. Um homem, ele é fértil, ele pode ficar infértil? Ele pode com o tempo? Pode ficar infértil. E porque qual é a causa? A causa principal que a gente vem vendo ou é alguma doença adquirida durante o tempo. Então, se ele começa a ter alguma disfunção hormonal ligada ou a alguma doença ou a algum tipo de tratamento, a gente recebe também muitos pacientes que às vezes eles vêm com uma terapia, por exemplo, capilar,
e não são bem aconselhados pelo dermatologista, e aí a gente às vezes consegue ver algumas alterações no líquido seminal de pacientes férteis, mas que por um uso de algum tipo de fármaco, eles acabam decaindo essa fertilidade. A gente vê também a aquisição de novas doenças. A testosterona também pode muito, né? também. Muito. Então, são hábitos, às vezes, de vida errados que eles acabam, às vezes, adquirindo, então, com o tempo, uma possível causa de fertilidade que provavelmente, às vezes, até com a retomada de hábitos saudáveis e alguns outros tipos de tratamento, a gente conseguiria, então, fazer essa reversão desse quadro. Isso, porque tem gente que, por exemplo, já teve filho, mas dificultou para ter o segundo, terceiro, quarto, enfim. Né? Então, às vezes, não consegue ter mais filhos porque algo aconteceu e não está conseguindo, né, doutora? Tem isso também. Tem isso. A gente chama, nesse caso, até uma infertilidade secundária. Isso. Certo? Que eles conseguiram, então, da primeira vez, ter esse paciente consegue, com sua esposa, às vezes até, ter um filho de maneira natural. E, às vezes, ele vai ter que procurar depois algumas técnicas de reprodução assistida para poder tê-las. E eu gosto sempre de frisar, Marília, que a reprodução assistida não é só composta daquelas técnicas complexas de fertilização in vitro, ou a gente escuta, às vezes, a técnica de ICSI, que é a inseminação intracitoplasmática de espermatozoides. Ela pode ser também somente uma forma que esse grupo, né, médico e de paramédicos pode ajudar, então, auxiliar, assistir ao paciente, né, e ao casal de ter um filho. Às vezes, com uma correção, com um tipo de tratamento mais leve, o que é que a gente vai ter? Às vezes, a gente vai ter essa reversão desse quadro e vai ter essa almejada gravidez. Certo. Me diga uma coisa, como é que é feito esse diagnóstico? E qual que é a importância do diagnóstico precoce, né, nessa infertilidade masculina? E aí já vou pegando o gancho, né? Como que a inteligência artificial, ela também pode estar contribuindo, né, no diagnóstico dessa infertilidade, doutora? Excelente pergunta. Porque o exame que é feito para a parte masculina de base, que pode detectar diversas alterações de toda a saúde reprodutiva masculina, eu posso dizer, não só para quem está buscando, inclusive, até a fertilidade, mas um bem-estar, digamos assim, da saúde geral do homem, seria o exame de espermograma. É um exame simples, é um exame rápido, é um exame que é muito eficaz em dar-nos parâmetros, né, bem importantes de quantidade e de qualidade desses espermatozoides, tá? Certo. E isso é uma questão que ainda a gente tem que colocar para os homens, porque a gente ainda vê, infelizmente, muita resistência da parte masculina em procurar ajuda e, às vezes, aceitar. Às vezes, a gente tem pacientes que chegam no consultório e já estão há 2, 3 anos tentando convencer os maridos de fazer um simples exame desse. E, assim, ela já tem passado, às vezes, por exames que muitas vezes não são nem necessários, porque se fosse detectada essa causa masculina anteriormente, iriam poupá-las, né, de tanto trabalho. Explica um pouquinho o que seria esse espermograma, né? Para quem está assistindo, às vezes não fez, nunca fez, não sabe nem como é. E por que ela é tão importante, né, para saber. E a partir de que idade já pode ser feito? Então, o exame do espermograma é um exame muito fácil de ser feito, porque através de técnica de masturbação, então, é colhido esse líquido seminal e ele vai ser analisado entre 1 hora no laboratório, depois de colhido. Ele vai ser analisado, então, alguns aspectos dele, que são o pH, o volume, certo? E depois a gente vai ver também alguns outros aspectos mais detalhados, que é a concentração, principalmente, desses espermatozoides, e a motilidade, além da morfologia. O que é que isso quer dizer? Eu, muitas vezes, me coloco sempre à disposição dos pacientes para a gente revisar, inclusive, esse resultado junto, porque, às vezes, a gente tem um paciente que tem uma concentração de espermatozoides, um número de espermatozoides muito bons, mas eles não são, não têm a motilidade boa para poder que a gente espere, então, que atinja esse óvulo de forma natural. Ou, às vezes, a morfologia deles pode estar sendo danificada, ou por algum fator de mau ambiente mesmo da bolsa escrotal. Então, a gente vai ver quanto eles são e como eles são, tá? E, assim, é um exame de fundamental importância, é um exame simples, é um exame que ainda é com um custo, né, reduzido,
e que eu aconselho que seja feita, inclusive, no início da vida adulta, para quem quer ou não ter filhos. Porque, às vezes, você conseguindo fazer um diagnóstico precoce, você consegue também fazer essa correção e também você pode fazer um planejamento para aquele paciente que, se um dia ele eventualmente queira, né, ter filho e constituir uma família com filhos, ele vai ter a oportunidade, então, de escolha e de fazer esse tratamento. Doutora, esse espermograma ele também pode indicar outros problemas de saúde, caso a pessoa venha a ter? Sim. Marília, a gente consegue ver nele, às vezes, algum problema que pode ser relacionada às glândulas acessórias, que a gente chama a próstata, as vesículas seminais, eles podem dar indicação. E, às vezes, inclusive, a gente já pode dar uma indicação de um possível dano do trato genital, ou por algum impacto, alguma coisa, ou até um possível câncer, né, envolvendo o trato genital masculino. Então, para vocês verem que ele não é só para quem está buscando, então, ter filhos. Ele é importantíssimo de uma maneira global para poder um indicador, então, de um fator de saúde masculina. Só pegando o gancho que você tinha falado anteriormente, hoje em dia a inteligência artificial consegue dar para a gente, né, vários parâmetros muito interessantes na escolha, às vezes, desses espermatozoides, quando a gente vai fazer algumas técnicas de fertilização in vitro. Mas até hoje, em dia, não foi feito nenhum exame computadorizado que seja melhor do que o olho humano ainda e a experiência do profissional para se fazer tal exame. E é por isso até que não é qualquer laboratório, às vezes, que vai disponibilizar esse exame, porque ele é muito operador dependente, a gente diz. Hoje em dia, a maioria dos exames de análises clínicas, eles são, claro que tem um controle de qualidade e tudo, mas eles são um pouco passados pelo maquinário e o profissional vai poder ler e interpretar esses dados. No caso do espermograma, é imprescindível que se faça, então, com um profissional adequado, porque ele vai ser muito dependente. É uma variação que pode variar até de profissional a profissional e pode mudar um diagnóstico, né? Deixa só para terminar aqui, bem rápido, tratamento, como é que é feito esse tratamento? Explica pra gente. Tem tratamentos que são muito demorados e outros mais rápidos, né, doutora? Explica bem rapidinho, porque a gente está com tempo curto, como é que é feito esse tratamento? Bom, rapidamente, então, dizendo para vocês, o paciente chega pra gente, faz esse exame, e aí com isso eu quero até dar um salve, o pessoal lá do laboratório está pedindo para dar um tchau, vou dar um tchau para eles, então, do análises. A gente vem para a gente dá essa resposta depois e faz esse encaminhamento. O encaminhamento é feito basicamente quando eles já não vêm com algum médico, eles vão para um urologista que vai passar então, no caso específico, ou um tratamento hormonal, ou um tratamento às vezes de suplementos e vitaminas. Esse paciente faz um tratamento por pelo menos uns 3 meses. Por que isso? Porque vai ter a regeneração, então, desses espermatozoides, e é por isso que tem que ser respeitado esse tempo. É importante que eles entendam o que é que eles estão fazendo e o porquê que eles estão fazendo. Aí a taxa até de adesão do paciente é muito maior, né? E depois disso, eles voltam, então, para refazer esse exame, para ver se esse tratamento, um tratamento A, deu efeito, ou se a gente vai partir para etapa, né? Isso. Maravilhosa, muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa, né? Venha mais vezes, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Gente, eu vou a um pequeno intervalo.